Os primeiros dinossauros. Período Triássico. Os dinossauros apareceram há 230 milhões de anos, no período Triássico. Naquela época, todos os continentes estavam unidos, formando um só, chamado de Pangeia. Os continentes sempre se movimentaram, e com o passar do tempo, a Pangeia se dividiu. O período Triássico é o período entre 251 e 200 milhões de anos atrás, em números redondos. O Celófise foi um dos primeiros dinossauros descobertos. Era magro, rápido e possuía ossos ocos, e por isso era leve. Foram descobertas 3 espécies que variam em tamanho e altura. Os primeiros dinossauros foram os carnívoros. Seu tamanho era pequeno e médio e andavam sobre os membros posteriores, patas traseiras. O Herrerasauro era um feroz predador, com dentes afiados e encurvados. Seus pés e unhas compridas lhe permitiam correr muito rápido. O Saltopus é um dos menores dinossauros conhecidos. Era muito rápido e se alimentava de insetos e répteis recém-nascidos. Pequeno e rápido corredor, o Stauricossauro era agressivo. Tinha a parte abaixo dos joelhos mais comprida que as coxas. O enorme Chonissauro vivia no oceano. Era lento ao nadar, mas era forte e possuía grandes nadadeiras para percorrer longas distâncias. O Plateossauro vivia em bandos e sua longa cauda era a metade do seu comprimento. Andava sobre as 4 patas, mas se equilibrava sobre as patas traseiras para alcançar a vegetação alta. No final do período Triássico, os dinossauros herbívoros começavam a surgir. Naquela época, não existiam gramíneas, então eles se alimentavam de samambaias, folhas e cascas de árvores. Este grande Riojasauro era herbívoro e locomovia-se sobre as 4 patas, como os elefantes. Seus ossos da coluna eram ocos, o que ajudava a reduzir o seu peso. Viveu no final do período Triássico e deu origem, mais tarde, aos grandes dinossauros saurópodes. O Heterodontossauro, que quer dizer réptil com dentes diferentes, foi um herbívoro e semiquadrúpede que viveu no fim do período Triássico. O Lesotossauro possuía pernas como as das aves. Era pequeno, leve e movia-se muito rápido. Os grandes dinossauros. Período Jurássico. No período Jurássico, o continente Pangeia se dividiu em 2 grandes continentes, a Laurásia, norte, e a Gondwana, sul. Novos oceanos se abriram, mas os dinossauros ainda podiam se mover com facilidade entre os continentes. O período Jurássico se encontra entre 200 e 145 milhões de anos atrás, em números redondos. O Brachiosauro era o mais pesado de todos os dinossauros conhecidos. Era herbívoro e, como as florestas eram abundantes, havia muito alimento para ele. Esse grandalhão usava seu pescoço para abocanhar as folhas das árvores mais altas. No período Jurássico, o clima era quente e úmido, favorecendo o crescimento das florestas. Com mais alimentação, os herbívoros aumentaram de tamanho e os carnívoros ficaram mais terríveis. O Alossauro foi um dos maiores predadores que já passaram sobre a Terra. Caçava os grandes dinossauros comedores de plantas. Embora fosse grande e pesado, podia correr até 30 km por hora. O Cetiossauro possuía os ossos da coluna sólidos, coisa que não acontecia com seus ancestrais, que tinham ossos ocos. Vivia perto da água e se movia lentamente, como os hipopótamos. O Pterodáctilo era um pequeno réptil voador que tinha ossos ocos, permitindo-lhe voar mais facilmente.
Cuidava de seus ovos e dos filhotes depois que eles nasciam. O Dicraeossauro era considerado pequeno em relação a outros dinossauros gigantes. Por isso pesava menos e corria mais rápido do que eles. Mas isso não o tornava livre dos predadores carnívoros. Foi durante o período Jurássico que surgiram as primeiras plantas com flores. O Kentrossauro possuía placas pontudas triangulares no pescoço e pregos pontudos da metade das costas para trás. Sua cabeça era muito pequena e seu cérebro do tamanho de uma noz. O Diplodocus é o dinossauro mais famoso. Grande e pesado, ele tinha os pés largos e redondos e andava de forma semelhante aos elefantes. Apesar de ter um pescoço comprido, podia ter dificuldade para levantar muito a cabeça. O Seismossauro está entre os maiores dinossauros e é o mais comprido de que se tem conhecimento. Chegava a 52 metros. Sua cauda era como um chicote, que usava para se proteger dos predadores. Apareceu durante o final do período Jurássico. No período Jurássico, surgiram as primeiras aves e os primeiros mamíferos. Os dinossauros se tornaram mais adaptados que os primitivos répteis do período Triássico. O Estegossauro, apesar de assustador, era herbívoro. Suas placas ósseas nas costas serviam para regular a temperatura do corpo. Os espigões da cauda eram para a defesa. O Massospondylus se apoiava nas patas traseiras para conseguir o alimento de plantas mais altas. A casca dos seus ovos era tão resistente quanto o couro. Os incríveis dinossauros. Período Cretáceo. No período Cretáceo, os continentes se dividiram, separando espécies de animais e reduzindo o tamanho de seus territórios. Os dinossauros se adaptaram à medida que o clima se tornava mais úmido. O período Cretáceo se encontra entre 145 e 65 milhões de anos atrás, em números redondos. O Saurólofo significa lagarto de crista. Era um dinossauro que possuía um bico semelhante ao das aves. Sua crista, na parte de cima do crânio, estendia-se até a nuca. No período Cretáceo, o ambiente estava em constante mudança. Alguns dinossauros ficaram maiores, outros menores. A quantidade de alimentos variava neste novo ambiente. O Velociraptor ficou famoso por sua velocidade, que alcançava até 60 km por hora. Formava bandos e cercava as presas para atacá-las. Oviraptor significa ladrão de ovos. Tinha mandíbulas fortes, preparadas para abrir ovos de casca dura de grandes dinossauros. O Triceratops tinha uma das maiores cabeças do reino animal, com mais de 2 metros. Possuía 2 chifres de 1 metro cada e outro menor sobre o nariz. Apesar da aparência ameaçadora, era vegetariano. Tiranossauro Rex significa lagarto tirano rei. Foi um dos maiores carnívoros terrestres. Acredita-se que era um carniceiro, assim como os atuais urubus. O Pinacossauro tinha uma enorme clava óssea no final de sua cauda e uma couraça formada de espinhos, tudo de que precisava para se proteger dos predadores. A evolução dos herbívoros no período Cretáceo levou-os a ficar menores do que eram no período Jurássico. Foi no final do período Cretáceo que os dinossauros se tornaram extintos. O Plesiosauro surgiu no período Triássico, mas viveu até o fim do período Cretáceo. Foram encontradas várias espécies. Foi vegetariano e comedor de peixes. O Cronossauro tinha uma boca que alcançava quase 2 metros e se alimentava de grandes animais marinhos. Vivia em alto mar, mas precisava desovar na terra, como fazem as tartarugas.
O Sarcósuchus foi um dos maiores crocodilos que já existiu. Vivia nas margens dos rios e se alimentava de grandes peixes e animais. O Pteranodonte foi um dos répteis que dominaram os espaços aéreos do Cretáceo. Seus ossos finos eram ocos, o que facilitava o voo. Vivia perto da costa marinha e se alimentava de peixes e pequenos animais. Os terríveis dinossauros, carnívoros. O Eoraptor é um dos primeiros dinossauros de que se tem conhecimento. É o ancestral da maioria dos dinossauros predadores, inclusive do terrível Tiranossauro Rex. Depois da extinção em massa, que aconteceu no final do período Permiano, há 251 milhões de anos, o continente chamado Pangeia virou um deserto. Quando novas espécies começaram a surgir no período Triássico, foi o início do domínio dos dinossauros. O Ictiosauro, que significa peixe-lagarto, e que deu o nome à família dos ictiosauros, é um réptil adaptado à vida aquática. O ictiosauro podia competir com tubarões, que já nadavam em águas do período Triássico. O Batracognathus, que significa mandíbula de sapo, viveu durante o período Jurássico, há aproximadamente 150 milhões de anos. Alimentava-se de pequenos insetos, como fazem os atuais morcegos. O Gnatossauro, que significa mandíbula de lagarto, viveu há aproximadamente 150 milhões de anos durante o período Jurássico. Comia peixes e outros animais marinhos. O Gigantoraptor, que significa ave de rapina gigante, viveu no final do período Cretáceo, há aproximadamente 70 milhões de anos. É uma das maiores espécies encontradas do grupo dos oviraptores. Era um predador ágil com pernas longas. Espinossauro significa lagarto-espinho. Era maior que o famoso Tiranossauro Rex, mas possuía dentes retos e não curvados. Seus braços eram um pouco maiores e mais fortes. O domínio dos dinossauros se estendeu por 3 períodos geológicos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. No final do período Cretáceo, houve nova extinção de espécies, quando os dinossauros desapareceram. O Giganotossauro significa lagarto gigante do sul. Viveu no período Cretáceo, na Patagônia, região da Argentina. Igualava-se em tamanho e ferocidade ao grande Tiranossauro Rex conhecido. Os terópodes são dinossauros bípedes que andam sobre 2 pés e a sua alimentação é quase que totalmente carnívora. Eles são os terríveis carniceiros do período Jurássico e do período Cretáceo, porém são ancestrais dos pássaros que vivem hoje em dia. Carnotauro significa touro carnívoro. Tinha 2 pequenos chifres e dentes ameaçadores, além de olfato muito apurado para identificar carniça à distância. O Sucomimo significa imitação de crocodilo. Seu crânio assemelhava-se ao do crocodilo, longo e estreito, adaptado para apanhar peixes. O Abelissauro, que significa réptil de Abel, viveu no Brasil e caçava por toda a América do Sul. Seu crânio grande e leve, aliado às suas patas poderosas, transformava-se num temível predador. O Daspletossauro significa lagarto horroroso. Assemelhava-se ao Tiranossauro Rex. Numa mordida, feria mortalmente a presa, que caía logo depois. Bastava seguir a presa para fazer a refeição. Os fantásticos dinossauros, herbívoros. O Melanorossauro era o maior dos dinossauros do período Triássico. Era ancestral dos pescoços longos do período Jurássico.
Os saurópodes foram os dinossauros de corpo enorme e pescoço comprido, que terminava numa cabeça muito pequena. A cauda longa, junto com uma grande unha que a maioria possuía nas patas dianteiras, eram as suas armas de defesa. Foram os maiores seres vivos terrestres que já existiram. O apatossauro, também chamado de brontossauro, foi um dos maiores animais terrestres que já existiram, perdendo apenas para o argentinossauro e o seismossauro. Os saurópodes eram dinossauros quadrúpedes com patas altas, retas como colunas, terminadas em pés, dotados de dedos curtos e bastante parecidas com as dos elefantes. O coritossauro, que significa lagarto de elmo ou capacete, tinha um bico de pato. Vivia na América do Norte e seu habitat eram as áreas litorâneas, onde havia mais alimentos e menos predadores. O anquilossauro era recoberto por uma forte carapaça. Tinha uma clava na cauda que podia quebrar a perna de um tiranossauro rex com um golpe. O centrossauro, que significa lagarto de ponta afiada, possuía uma grande cabeça com 2 chifres pequenos no topo e um grande chifre na ponta do nariz, que serviam para a defesa. O Talahurus possuía enormes placas ósseas com espigões, que funcionavam como armadura protetora ao longo do corpo. Tinha uma pesada clava, ou massa, na ponta da cauda, que feria gravemente os carnívoros. O Sauroposeidon foi o dinossauro mais alto já encontrado. Sauroposeidon significa lagarto Poseidon. Poseidon era um deus que agia sobre mares e terremotos. Tinha ossos porosos e finos que o tornavam leve, levando-se em conta o seu tamanho. Os saurópodes eram dinossauros vegetarianos. Muitos não tinham dentes apropriados para mastigar os vegetais, de modo que engoliam folhas inteiras. Também engoliam pedras para triturar os vegetais no estômago e facilitar a fermentação e a digestão do alimento. O chasmossauro, que significa lagarto de fenda no crânio, vivia em grupos na América do Norte. A grande cabeça com escudo e os chifres eram ótimas armas de defesa contra os predadores. O titanossauro é considerado um dos maiores dinossauros brasileiros. Comia folhas do topo das árvores que ficavam a aproximadamente 6 metros de altura. O torossauro, que significa lagarto-touro, atingia até 8 metros de comprimento, dos quais 3 eram apenas da cabeça. Tinha o maior crânio dentre os animais terrestres conhecidos, o que também podia lhe servir de escudo. Vivia em manadas e usava seus enormes chifres contra predadores, como o Tiranossauro Rex. O rei dos dinossauros, Tyrannosaurus Rex. Tiranossauro significa lagarto tirano. Sua aparência feroz lhe deu a reputação de ser o mais temível dos dinossauros. Era bípede, andava sobre 2 pés e tinha mãos minúsculas, com 2 dedos cada. Tyrannosaurus Rex significa lagarto tirano rei. O nome científico, em língua latina, é dado a todos os seres vivos que são classificados pela ciência. Este gigantesco carnívoro viveu durante o final do período Cretáceo. O réptil rei era tão comprido quanto um ônibus, mais alto do que uma casa e mais pesado do que 2 elefantes. Como todos os dinossauros, o T-Rex punha ovos, e sabe-se que ele cuidava bem do seu ninho. Acredita-se também que o tiranossauro ensinava os pequenos tiranossaurinhos a caçar. Numa mordida, o Tiranossauro Rex podia arrancar mais de 250 quilos de carne. O tamanho de suas mandíbulas tinha 1,20 m de perfil.
Possuía de 50 a 60 dentes afiados e, se um deles quebrasse, outro nascia no lugar. As pegadas do Tiranossauro Rex podem medir 46 centímetros de comprimento. Parece pouco, não é? Só que ele andava nas pontas dos dedos, como as aves. Na verdade, seu pé media mais de 1 metro de comprimento. O Tiranossauro Rex tinha braços fracos e pequenos. Não serviam para lutar nem para levar comida à boca, mas podiam servir para se apoiar ao levantar ou para dilacerar a carne de sua presa. Este é mais um mistério a respeito dos dinossauros que não foi solucionado. Dinossauros em ação. Ataque e defesa. O ataque dos dinossauros. Os terópodes, que significa pés de besta, foram os mais terríveis predadores que já andaram sobre a Terra. É o grupo ao qual pertenceu o Tiranossauro Rex. Mediam desde poucos centímetros até 15 metros de comprimento. Eram bípedes, andavam sobre 2 pés, uns leves e rápidos com garras afiadas, outros pesados com mandíbulas potentes e dentes enormes. Os megaraptores foram os mais temidos dinossauros que já existiram. Tinham garras de 30 centímetros que faziam ferimentos fatais em suas vítimas. Inteligentes, planejavam emboscadas para caçar os grandes saurópodes. O Angaturama, significa nobre na língua tupi, viveu há 110 milhões de anos, no período Cretáceo, no Brasil. Era um dinossauro que ficava com a cabeça sob a água, como um crocodilo, para espreitar e abocanhar peixes. O Troodonte, dentes afiados, era ágil e veloz. Tinha um cérebro relativamente grande e usava a sua inteligência para caçar na floresta mesozoica. O Megalossauro, significa grande réptil, tinha as mandíbulas gigantescas e a força de um terrível predador. Possuía grandes e afiados dentes curvos, em forma de serra, e garras nas patas para retalhar as suas presas. A defesa dos dinossauros. O Avaceratops tinha um osso acima do crânio enfeitado e um pequeno chifre sobre o nariz, com os quais se defendia dos predadores carnívoros. O Iguanodonte tinha 3 dedos nos pés das patas traseiras e 5 nas patas dianteiras. Os polegares serviam de espora, sempre prontos para perfurar um predador que o ameaçasse. O Saixania era um dinossauro couraçado, do tipo anquilossauro. Sua cabeça, pescoço, dorso, cauda e parte ventral eram cobertos por placas ósseas com pontas. Além disso, tinha outra poderosa arma de defesa, uma clava na ponta da cauda, capaz de derrubar até um tiranossauro. O Pentaceratops significa lagarto de 5 chifres. Possuía um crânio que servia de escudo, e seus 5 chifres eram ótimas armas de defesa contra predadores. O Aeolossauro significa lagarto do vento. Como a maioria dos saurópodes, tinha como arma de defesa a sua longa cauda. Chicoteava fortemente os predadores e muitas vezes punha-nos para correr. A extinção dos dinossauros. O fim de uma era. Os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos, no final do período Cretáceo. Naquela época, os continentes tinham se separado, mas o mundo era bem diferente de hoje. Existem muitas teorias que explicam a misteriosa extinção dos maiores répteis que já andaram pela Terra. A extinção dos dinossauros deu início ao período Paleógeno e à época do Paleoceno.
Os dinossauros dominaram a Terra por 165 milhões de anos, mas em poucos anos foram levados à extinção. Uma das teorias que explicam esse fim é a queda de um grande meteoro que atingiu a Terra, destruindo parte de toda a vida existente. O choque desse meteoro foi tão grande que rachou a crosta terrestre, chegando até o magma. Depois formaram-se imensas ondas no mar, e na Terra, vulcões entraram em erupção. Por muitos anos, a fumaça cobriu o mundo, deixando o céu todo escuro. Sem a luz do sol, a Terra foi esfriando e as plantas deixaram de crescer. Os grandes saurópodes não encontraram vegetais para comer e morreram. Outra teoria sobre a extinção dos dinossauros seria uma chuva de cometas que se chocou contra a Terra. Também teria havido muitas erupções vulcânicas e a fumaça dos vulcões teria escurecido o céu, resfriando a Terra. Há também a teoria de que o meteoro não causou tanto estrago, mas aconteceu um forte vulcanismo em toda a Terra, provocando um inverno vulcânico, matando a maioria dos seres vivos. Outra teoria diz que foi o clima do mundo que mudou, ficando cada vez mais frio. Os dinossauros, incapazes de se adaptar, foram extintos. Ainda permanece o mistério. Qual o real motivo que fez os maiores animais terrestres desaparecer?